Olá, hoje no canal A Síntese da História, o meu assunto será sobre a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. O primeiro navio de negros escravos chegou em Salvador no ano de 1535. Então, neste ano, foi o início da escravidão no Brasil e terminou somente 353 anos depois. Mas os primeiros a serem escravizados na colônia foram os indígenas. Sim, os indígenas. Mais tarde, os africanos de Angola, Moçambique e regiões do reino de Daomé foram trazidos à força para serem escravos. Muitos historiadores apontam várias causas para empregar a mão de obra escrava nas colônias. A primeira é que Portugal tinha uma população muito pequena para suprir a mão de obra nas colônias. E a segunda seria o transporte de pessoas escravizadas estimulou a produção de mais embarcações, de armas, de vestuários, de alimentos e de muitos produtos que estavam ligados ao comércio de gente. Então, o tráfico negreiro representou um bom negócio para a Europa e movimentou grandes capitais nos 3 continentes. A escravidão foi um ótimo e lucrativo negócio para os portugueses, para os espanhóis, para os franceses, holandeses e também ingleses. Os escravos não ganhavam nada. Por que os portugueses deixaram de escravizar os índios e passaram a escravizar os negros africanos? Muitos comentam que os índios não serviam para serem escravos, porque eram preguiçosos e lentos e para o serviço. Esse motivo não é verdade. A escravidão indígena foi abolida no século XVIII, porque escravizar os africanos era muito mais lucrativo que escravizar os indígenas, e assim os europeus preferiram investir no tráfico negreiro. Também os jesuítas protegiam aldeias inteiras e impediam a escravidão de muitos indígenas. Os negros africanos eram trazidos para trabalhar na agricultura, na mineração, em serviços domésticos e urbanos. As condições dos escravos no Brasil eram as piores possíveis e muitos, na fase adulta, não passavam de anos de vida. Muitos fugiam, iam para os quilombos. Outros eram capturados pelos capitães do mato. Outros poucos conseguiam comprar a carta de alforria. Na sociedade europeia surgiu as ideias do iluminismo e liberalismo, e a escravidão passou a ser questionada, porque não combinava com a nova etapa do capitalismo industrial. A Inglaterra aboliu a escravidão e, para terem um comércio com os portugueses, começaram a pressionar o Brasil para abolir a escravidão. Então, o tráfico negreiro foi abolido em 1850 com a lei chamada Eusébio de Queiroz. Mais tarde, em 1871, surge a lei do ventre livre, garantindo a liberdade dos filhos de escravos. E em 1885 foi feita a lei dos sexagenários. Essa lei, ela garantia
a liberdade dos escravos maiores de 60 anos. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. Foi aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Isabel. Assim, foi encerrada a escravidão no Brasil. Mas os escravos foram libertados sem qualquer plano e se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação. Então, este foi um pequeno resumo da escravidão no Brasil. Até a próxima aula.